Eu sou Sônia Augusta Miranda, estamos iniciando mais um bate-papo. Não se esqueça de inscrever em nosso canal Conceito Podcast Oficial. Hoje comigo, mais uma vez, o coordenador de jornalismo e publicidade da Univale, Bob Vilela. Ei, Sônia, obrigado. Prazer estar aqui de novo, vai ser bacana. Eu tô querendo minha carteirinha já. Mas é uma delícia estar aqui, obrigado. E o nosso bate-papo de hoje é com a especialista em Direito Previdenciário, doutora Poliana Leal. Estou imensamente feliz de estar aqui hoje falando de um tema que para mim é tão caro. Espero poder contribuir aí efetivamente para a elucidação das dúvidas que vierem a surgir. Obrigada. Nós que agradecemos. Eu quero começar, Boa, perguntando para ela como é que ela despertou para uma área que é uma área muito social, por sinal, né? Que é o direito previdenciário. É verdade, né? Uma coisa delicada no Brasil, né? Verdade. É verdade. O direito previdenciário, ele tem essa característica, né? De proteger os vulneráveis, de proteger os segurados quando eles estão aí nas contingências sociais, né? Morte, invalidez, maternidade. E eu tive o primeiro contato com o direito previdenciário na faculdade de Direito. Eu me lembro, não sei se vocês chegaram a conhecer esse projeto da Justiça Federal, vinham aquelas carretas enormes da Justiça Federal itinerante, elas vinham e elas acampavam, né, ali nas cidades em que não eram, as cidades que não eram sede da Justiça Federal. Esse projeto ele é exclusivamente para atender essas cidades do interior, que não têm acesso fácil à sede da Justiça Federal. E essa carreta veio para a cidade do Cerro, que foi onde eu me formei. Eu fiz PUC no Cerro. E a faculdade de Direito era um antigo convento. E era o lugar que tinha para poder fazer esses eventos maiores. Ela se acampou ali na frente da faculdade de Direito e a gente foi instruído a estagiar. A gente ajudava ali. Furava papel, atendia um aqui, organizava uma perícia dali. E naquele contato ali com aquele ramo, né, a gente foi criando aquela afinidade. Eu fiquei maravilhada quando entrei naquela carreta. Dr. Silvio Coimbra, não me esqueço desse juiz, estava lá sentenciando, despachando, e a gente lá furando papel e olhando assim, maravilhado, né, tudo estava acontecendo. E foi daí. A faculdade incentivou muito, né? Na época eles nos deram um curso da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, que rege até hoje os benefícios previdenciários, né? O processo previdenciário, as causas de menor valor. E a gente entrou nesse ramo, eu entrei nesse ramo e estou maravilhada. É um ramo que conquistou meu coração e eu tenho especial paixão por ele. Bacana. Era tipo um mutirão, então, né? Era um mutirão. Para ver todo tipo de caso, ou era mais aposentadoria? Todo tipo de caso. Benefício em espécie, Entendi. né? Todos os benefícios que a região ali precisava atender, né? Que estava atrasado, ou que a pessoa não tinha a possibilidade de ir até a sede da Justiça Federal, ela podia protocolar ali. E aí a gente destaca, né, a ênfase nos benefícios rurais, porque geralmente quando vai até essas cidades longínquas, o benefício em destaque são os benefícios rurais. Aí, que seja por incapacidade, que seja por idade, né? Geralmente é essa a parcela da população que é mais beneficiada com esse tipo de movimento. São várias vertentes, né, que tem o direito previdenciário. Você já falou algumas aí. Geralmente as que são mais usadas, o que é o auxílio? Olha, eu não vou saber te quantificar, assim, exatamente. São os mais. Eu acho que os benefícios por idade, os benefícios por incapacidade, inclusive, eles são, assim, campeões. Hoje, inclusive, os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, elas lideram aí quase que 50%, né, das demandas judiciais. Sim. Da Justiça Federal. Então, eu penso que os benefícios por incapacidade, eles ganham, assim, disparado nesse percentual aí. E as aposentadorias também, né, vem logo atrás. Mas os benefícios por incapacidade, com certeza, eles lideram aí como os mais procurados. Sim, e quando a gente fala de benefício por incapacidade, por exemplo, a pessoa vai fazer a perícia, né, vai seguir aquele processo normal, e aí, em indeferido, ela vai e judicializa, né? Exatamente. Judicializa mesmo? Exatamente. Falei assim, opa, tá certinho. Tá certíssimo. Nós temos 3 benefícios por incapacidade dentro do sistema previdenciário, né? No nosso regime geral, que é o INSS. Nós temos o auxílio-doença, temos a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente, que é um benefício, assim, maravilhoso e que ninguém fala dele. É um benefício extraordinário. O auxílio-doença, ele é devido aos segurados que estão incapacitados para a sua atividade habitual, e como atividade habitual a gente tem que entender o trabalho que a pessoa exerce efetivamente para sobreviver, e esse benefício, ele é um substitutivo da renda. Você não pode, de forma nenhuma, estar trabalhando e recebendo o benefício de auxílio-doença, né? Um é incongruente com o outro. Ou você trabalha ou você recebe o benefício por incapacidade, seja ele a aposentadoria por invalidez, seja ele o auxílio-doença.
né? E aí, nessa proporção, ele vem substituir a renda do trabalhador. O que não quer dizer que não aconteça situações em que o trabalhador, mesmo incapacitado, tem a obrigação de trabalhar, porque nem sempre a prestação jurisdicional, né, aquela resposta que ele busca, tanto do INSS no âmbito administrativo, quanto da Justiça Federal, venha tão rapidamente. Enquanto isso, a pessoa precisa sobreviver, né? Sim, sim. Então, ela acaba tendo que trabalhar contra a força. O que também não é um impeditivo para que ela receba posteriormente os valores em atraso. Sim. Pode falar. A partir de qual momento que eu tenho direito ao auxílio-doença? O auxílio-doença, e aí a gente vai falar de diversas categorias de trabalhador. Para o trabalhador que é segurado empregado, que é aquele que está na carteira assinada, né? Essa é uma categoria de trabalhador bem sui generis, porque seletista, né? Seletista, exatamente. Para o seletista, para aquele que é empregado, o auxílio-doença é devido a partir do 16º dia de incapacidade, né? Porque os 15 primeiros correm por conta do empregador, né? Se eu tenho um laudo médico que me diz que eu estou incapacitada por menos de 15 dias, eu já não vou ser um candidato ao auxílio-doença, né? O meu direito nasce a partir do 16º dia. Né? Se eu fico com menos dias, se eu fico com um atestado de 5 dias, eu vou ficar ali por conta do meu empregador, eu vou faltar, ou o que quer que seja, mas eu não vou ter o direito de requerer um benefício. Sim, sim. E eu não sei se isso é até bacana fazer esse tipo de pergunta, eu acho, sem modéstia, porque, assim, a gente ouve muito falar disso, graças a Deus nunca precisei, mas, e aí você vai me dizer, doutor, se isso é um mito, ou se isso é uma coisa que realmente foi se aprimorando ao longo do tempo. Dizem que antigamente era muito fácil, né, você ter esse tipo de auxílio, acesso a esse tipo de auxílio, e hoje em dia a coisa ficou muito mais rigorosa, tendendo até a cometer alguns deslizes, assim, na hora de fazer uma avaliação. É isso mesmo? Você vê dessa forma? Olha, Bob, eu não vou te falar, assim, de muito antigamente, porque eu sou uma pessoa jovem, né? Eu tô podendo falar, assim, de uns 10 anos pra trás. Brincadeira à parte, eu sou de uma época que a gente buscava o CNIS na unha lá no INSS, né? A gente ia pra fila, ficava lá, né? Hoje a gente tá numa era muito informatizada. Sim. E, de fato, o brasileiro está se superando cada dia mais. Então, as fraudes, elas estão assim, né? É uma coisa fora do normal o que tem acontecido de fraude. Mas eu penso que o governo ele tem se moldado, se organizado de forma bem inteligente para poder evitar que essas fraudes aconteçam. De fato, antigamente, as regras previdenciárias, elas eram menos duras, elas eram mais brandas. Hoje, aposentar-se está sendo um ato de pura coragem mesmo dos previdenciaristas que estão aí lutando pelos direitos sociais, porque, de fato, inclusive a reforma da Previdência agora, né, em 2019, trouxe um endurecimento muito grande das regras. Então, eu acho, sim, que antigamente era mais fácil. Sim. Até mesmo um afastamento, né, por doença, por... Essas coisas ficaram mais... Acredito eu que a informatização disso tudo também, né? Quer dizer, você tem um caso lá em Fortaleza, esse caso está no sistema e aqui eles têm que seguir o mesmo padrão, né, de decisão. Imagino que isso corra por aí, né? As juntas de recurso do INSS, né? A instrução normativa, hoje a gente tem uma instrução 128, que rege o INSS. O INSS, ele nem sempre está vinculado à lei. Ele nem sempre vai fazer o que está na lei, né? Porque ele nega muito benefício, porque não atende à lei. Ele atende à instrução normativa. Se nós formos pensar numa empresa, por exemplo, eu sou empregado de uma empresa, né? Eu vou me pautar em quais regras? É que o empregador está me ditando, né? Mesmo que a legislação lá fora diga que eu tenho que fazer algo diferente, eu vou me pautar pelo que o meu empregador está pedindo. Então, o INSS da mesma forma. Os técnicos do Seguro Social, que é quem recebe aquele requerimento, recebe aquele pedido de aposentadoria ou de auxílio, que seja, salário maternidade, ele vai estar vinculado sempre àquela instrução do INSS. E nem sempre a instrução está de acordo com a legislação, que é soberana, né? Ela se pressupõe. Por isso que muitos desses casos vão ser judicializados. Muitos desses casos vão para a justiça buscar uma resposta pautada na lei, que é mais benéfica. As regras para receber o auxílio doença, tem tempo prazo de estar registrado a carteira? Como é que funciona? Tem que estar. Tem umas regrinhas bem específicas, né? Qualquer benefício previdenciário, ele vai ter uma carência. A carência... Como que eu vou dizer? Ela é contada em números de contribuições que eu preciso ter, número mínimo de contribuições que eu preciso ter para ter acesso a um benefício. Para o auxílio-doença são 12. Então, eu entrei no sistema previdenciário,
assinei a minha carteira, eu tenho que contar 12 meses para que eu possa ter o direito de adoecer. Se eu adoecer antes, lascou. Já era. Já era, né? Agora, se eu me acidento, o acidente ele não tem carência, né? Eu vou ser servida naquele momento. Automaticamente, meu benefício vai ser concedido porque é um caso de acidente. Acidente não tem carência. Né? Seja ele do trabalho, seja ele de qualquer natureza. Caí no banheiro, escorreguei, me acidentei no trabalho. Automaticamente o benefício vai ser concedido sem que eu alcance aquelas 12 contribuições. Agora, se é uma doença, uma incapacidade que me sobrevém, uma doença que agravou e me incapacitou, de fato eu preciso estar amparada por essas 12 contribuições anteriores à incapacidade. Outro requisito é que essa incapacidade, esse laudo que vai atestar essa incapacidade, esse laudo tem que ser de um afastamento superior a 15 dias, né? Como nós já falamos anteriormente. Se o afastamento é inferior a 15 dias, eu já não vou poder pleitear auxílio-doença. E, deixa eu ver, a qualidade de segurado. Né? No momento em que eu vou requerer um benefício, eu tenho que estar inserido no sistema previdenciário. Para o segurado empregado, que é o de carteira assinada, é um tanto mais fácil, porque o que inscreve, o que filia ele, é o ato do trabalho ali, né, de carteira assinada. Outras categorias de trabalhador, como, por exemplo, o empresário, o dentista, o advogado, que são contribuintes individuais, a inscrição dele, a entrada dele no regime previdenciário vai se dar pelo efetivo pagamento da primeira prestação em dia. E aí está um problema gigantesco, porque o contribuinte individual, ele tem a mania de pagar de qualquer forma e dá um trabalho pra gente, você não tem ideia. Eu morro de dó, porque chega lá, cada caso, assim, gritante, que a pessoa contribuiu 18 meses, 24 meses, 6 anos e não tem uma contribuição em dia. E aí acarreta um prejuízo, porque ela não vai poder validar aquilo nem para carência, nem para tempo de contribuição, nem para nada. E quando a gente fala do contribuinte individual, entra o MEI, entra todo mundo? Entra todo mundo. Todo mundo. E se o patrão não estiver pagando os encargos e a pessoa acidentou, a pessoa adoeceu, como é que funciona? Excelente questionamento. A responsabilidade tributária, porque a contribuição, o que a gente paga para o INSS é um tributo, né? A contribuição previdenciária é um tributo. Então, essa responsabilidade de pagar o tributo, contribuição previdenciária, quando eu sou empregado, quando eu tenho a carteira assinada, não é minha. Ela é transferida para o empregador. Então, se o meu patrão nunca assinou a minha carteira, eu só tenho que comprovar a existência daquele vínculo de trabalho, né? Aí a Procuradoria do INSS vai resolver com o empregador depois, né? Eu não vou ter o meu benefício indeferido em função desse não pagamento. Se eu comprovo o vínculo de trabalho, automaticamente eu estou resguardada pela Previdência. Agora, se eu sou um contribuinte individual ou um facultativo, e o facultativo é aquela pessoa que não exerce trabalho, é a dona de casa, é o estagiário, é o estudante, né? Se essa pessoa não exerce trabalho, ela entra no sistema previdenciário por conta própria, por um ato volitivo, um ato de vontade, ela tem que pagar a contribuição. E ela tem que pagar ela em dia. A primeira contribuição tem que ser até o 15º dia do mês, útil do mês. Senão, essa contribuição não vai ser validada. Se eu for em qualquer médico na cidade, tem uma patologia que, às vezes, vamos lá, eu faço uma plástica. O médico está me dando 30 dias. Tem validade para o trabalho ou não? Ou existe algumas patologias? Tá valendo? Tá valendo? Não é uma impossibilidade de trabalhar? Não é uma incapacidade? Você está operada, seja estética ou não, eu não vejo problema. Mesmo sendo estética, né? Eu, Bob. O negócio é bom, hein? Mas já teve alguma decisão contrária no âmbito da Previdência, não? Em relação a cirurgia tipo estética? de procedimento. Engraçado. Quem fez um benefício desse outro dia foi o Alisson, um advogado brilhante que a gente tem lá no escritório. Um advogado novo, muito bom. Ele fez recentemente um pedido desse no administrativo e passou tranquilamente. Tranquilo, né? Bacana e isso, se né? for negado o auxílio, como é que é feito? Você tem que entrar novamente ou não adianta a partir do momento que tem a primeira negativa? Hoje, no escritório, principalmente, a gente adota o seguinte protocolo, né? Depois do julgamento lá do ministro Barroso, ninguém mais pode ir para a justiça sem antes ter ido ao INSS pedir. É como se ele dissesse, você está aqui fazendo o quê? Se você não foi lá antes, vê se consegue, né? Vai lá e pede primeiro. Você já está brigando antes de... Está brigando antes de... Vai lá primeiro e pede para ver se consegue. Se conceder, você vem se não conceder, você vem para cá. Então, o princípio hoje é esse, né? Do indeferimento administrativo. Eu tenho que ter o indeferimento administrativo para poder ir para a justiça. Senão não justifica, né? Então, hoje, os benefícios por incapacidade, a gente leva para a Justiça Federal. Por quê? Quando o meu benefício por incapacidade, ele é indeferido, ele é negado
por conta de uma questão de qualidade de segurado, né? A pessoa não está dentro da carência, até vale ali, se for o caso, continuar dentro do âmbito administrativo do próprio INSS recorrendo. Agora, se é uma questão de médica, não tem fundamento, né? Porque depois ali da agência, da perícia federal que é feita, você vai para o CRPS, né? Que é o Conselho de Recursos da Previdência, você não vai ser submetido a outra perícia. Então, é infrutífero você continuar na via administrativa por esse fundamento. Você tem que ir para a Justiça Federal, né? Se for uma causa acidentária, para a Justiça Comum, né? Que é onde essa causa vai ser julgada. E aí, lá você vai pleitear mediante uma perícia com um técnico da Justiça Federal, um técnico que ele é idôneo, né? Ele é de confiança do juízo, ele não pende nem para o INSS nem para o segurado. Ela vai dizer ali naquela perícia, de forma mais equânime possível, a verdade. Está incapacitado? Não está incapacitado? Por quanto tempo? Né? E ali esse benefício vai ser concedido. O auxílio não deveria ser pedido pela empresa da qual a pessoa trabalha? Por que tem que utilizar o advogado? Não é que ele tem que ser feito pela empresa, né? A obrigação da empresa, ela se limita a pagamento da contribuição previdenciária do empregado, né? Se o próprio segurado o seu próprio empregado vai até a agência, se ele contrata um advogado, se a empresa requer, se a contabilidade requer, isso é um detalhe, né? Qualquer pessoa pode requerer. Sim. O que costuma acontecer nos casos de acidente de trabalho, que aí o empregador, ele é obrigado a emitir a CAT, né? E se ele não emitir, outras pessoas podem emitir, o advogado, o médico, qualquer pessoa. Mas, né, a obrigatoriedade dele requerer não existe, qualquer pessoa pode requerer. Tu pode falar. Agora, a necessidade do advogado, eu acho o advogado extremamente necessário. Não é porque eu sou advogada da área, não, gente. Não é jabá, né? Não é jabá. A legislação previdenciária, ela está muito complicada. Sim. De 2015 para cá, nós tivemos, assim, modificações, alterações quase que diárias. Então, assim, tá punk o negócio. Pra ler isso, né? Tá difícil. A gente tem que se atualizar todos os dias. Todos os dias a gente tem uma novidade. Todos os dias a gente tem um enfrentamento diferente. Então, a gente tem que se preparar para aquilo dali. O advogado nada mais é do que esse vetor, né? Quem vai fazer com que esse direito chegue até o segurado da melhor forma possível. Consegue ler esse cenário, né? Igual Exatamente. A gente fala da figura do contador, né? Hoje a gente tem tanta coisa informatizada, mas o contador, ele sabe o que tá, aliás, ele tenta saber, né? Porque o Brasil é tanta coisa, né? Tenta saber o que está acontecendo ali em cada segmento, né? Em cada área da economia, né? E tudo mais. Só para eu entender um pouco melhor, a gente tem aqui uma empresa e aí o funcionário teve ali um acidente ou teve uma doença diagnosticada, enfim, algo do tipo, e durante 15 dias ali ele está por conta da empresa. Isso aí é uma coisa bem comum, a gente já conhece bem. A partir daquele momento, suponhamos que o INSS dê ali, estou falando aqui trocando em miúdos, porque é um jeito como eu sei falar, né, descrever para o público. Suponhamos que o INSS dê ali 30 dias para ele, mas ele discorda, ele acha que precisa de mais. Não sei se existe uma hipótese assim. Ou o médico discorda, o médico particular dele, enfim, discorda. Ele tem que correr atrás disso, quer dizer, a empresa não tem nada a ver com isso, né? A verdade é essa, seria por aí. Depende, né? Se esse acidente, por exemplo, ou essa doença não seja ocupacional, não seja uma doença do trabalho, né? Se a gente está falando de um benefício previdenciário que não se relaciona com nenhum acidente do trabalho, de fato, esse empregador, ele não tem muito o que fazer, né? Se ele está com a contribuição em dia, ele já está ótimo, né? Claro que num caso de solidariedade, né? Não pende, né? Ele poderia ajudar por essa questão. Entendi. Mas a legislação não diz que ele tem que fazer algo especificamente, né? Agora, se esse segurado não concorda com o deferimento de 30 dias, ele pode, nos últimos 15 dias, ele recebeu ali por 30 dias, né? Nos últimos 15 dias, pronto para acessar o benefício, ele pode requerer a prorrogação desse benefício na própria agência, né? Certo. Ou pelo 135, ou pelo meu INSS, ele tem canais disponíveis para poder requerer a prorrogação desse benefício. Ele vai passar por uma nova perícia médica, né? A cargo da autarquia, a cargo do INSS, e lá vai ser verificada a possibilidade de prorrogação desse benefício ou se ele vai ser cessado naquele momento. Entendi. Geralmente cessado. Vamos lá nas curiosidades. É assim o Brasil, né? Pessoa trabalha, foi dispensada do trabalho, 15, 20 dias depois descobriu que está com uma doença. Ela é coberta pelo INSS ou não? Ela é coberta pelo INSS, né? Qual o prazo que ela teria, qualquer outra pessoa teria para entrar com essa solicitação? Ela é coberta pelo INSS. Sempre que a gente fala em
qualidade de segurado, que é o nome que a gente dá para essa situação, né? Se ele tem qualidade de segurado, se ele contribuiu por no mínimo 12 meses, quando ele interrompe ali um contrato de trabalho, ele vai ter mais 12 meses, que é o que a gente chama de período de graça. É esse o nome mesmo, porque ele é de graça. O INSS cobre por mais 12 meses, sem que ele esteja fazendo absolutamente nada, nem contribuindo, nem... Enfim, simplesmente porque ele teve 12 meses de trabalho na carteira de trabalho, ou até mais, né? Se tiver mais, também será 12. Esse período de graça, ele tem causas de prorrogação, ele tem possibilidade de ser prorrogado. Ele pode ser prorrogado por até 24 meses, né? 12 mais 12, até 36 meses. Ele pode ser prorrogado os 12, né? Proveniente dali do último vínculo de trabalho, dos 12 meses que ele trabalhou, por mais 12. Chegou nos 12, se for constatado que ele trabalhou por mais de 120 meses, sem perda da qualidade segurada, ele prorroga por mais 12, ele fica segurado por 24 meses sem pagar nenhum real. E se for comprovado que o desemprego dele é involuntário, ou seja, eu fiquei desempregado por questões alheias à minha vontade, eu não pedi demissão, eu simplesmente fui mandado embora por questões, sei lá, né, que não vem ao caso, podem ser muitas, eu tenho 36 meses. Então, a depender da vida laborativa, da vida previdenciária, do patrimônio que esse segurado tem para trás aí, ele pode ficar segurado até 36 meses sem pagar R$1 para a Previdência Social. Mas não é para fazer isso não, gente, pelo amor de Deus. Não vão confiar nas causas de prorrogação. Claro. Contribui, né, porque isso vai te garantir estar segurado, mas não vai te garantir tempo de contribuição para se aposentar. Isso vai fazer falta lá na frente quando a idade chegar. Sem dúvida. Todos os casos passam por perícia ou não? Só dos benefícios por incapacidade. Né? Todas as causas de benefício por incapacidade, elas podem passar por perícia. Hoje nós temos um instituto que chama a análise de documentação médica. Nesse período pandêmico, né, o INSS ele adequou o sistema para que esses atestados fossem recebidos de modo virtual, eletrônico, e ali aquilo pudesse ser processado, né, sem que a pessoa fosse à agência, né, para resguardar os peritos, resguardar ali os servidores e até mesmo o próprio segurado. E aí agora a gente tem essa possibilidade de, no meu INSS, fazer a análise documental daquele laudo. Só que é uma coisa um pouco chatinha, porque o laudo ele tem que estar dentro daquela conformação que o INSS exige, né? O INSS exarou uma portaria que vem dizer como o laudo médico tem que ser. Ele tem que ter a CID, tem que ter o carimbo do médico, tem que ter a assinatura do médico, por incrível que pareça, existe essa exigência da assinatura do médico. Ele tem que falar a CID ou o nome da doença, ele tem que trazer ali uma leitura legível, e a gente sabe que é difícil. Né? E não raras vezes a gente tem que mandar uma cartinha para o médico. Médico e advogado é um negócio que não dá muito certo. Não dá muito certo porque acaba que você tem que solicitar, né? Olha, esclareça o que está aqui. Gente, não dá para ler, gente. Não dá para ler. É porque o usuário ele tem que tirar a foto ali, né? Ele subir o documento. Ele faz o escaneamento, ele pode juntar também aquele formato de foto, né? Não sei como chama. Ou PDF no formato de foto. Põe para o sistema e vai haver a análise documental daquele benefício. Aí chega em algum lugar aí, Brasília, BH... Hoje nós temos filas nacionais, né? O INSS mudou o sistema de análise dos benefícios. Antigamente, a gente fazia o quê? A gente ia para a agência, aquele servidor de Valadares que você conhece, que é seu vizinho, fazia o seu benefício, né? Analisava o seu benefício. Hoje não. Hoje os benefícios vão para uma fila nacional. E aí os servidores, eles têm como se fossem caixinhas, assim. O sistema verifica qual que é o servidor que está com menos trabalho e vai distribuindo aqueles. Então, pode ser que seu benefício está aqui em Minas Gerais, seu benefício vai ser analisado por uma pessoa do Sul. Isso, Sônia. É legal, mas é complicado. Porque, por exemplo, quando a gente vai pensar nos benefícios dos nossos trabalhadores rurais, o nosso trabalhador rural aqui, que é uma coisa que a gente faz muito no escritório, ele é um estereótipo, ele é um personagem, ele é um estereótipo, né? O rural do Sul é diferente. Do Mato Grosso, né? Entendeu? Então, às vezes, eu tenho aqui um rural com deficiência de documentação que está sendo analisado por um servidor do Sul e isso pode causar um conflito ali mesmo cultural. Interessante. Que vai culminar no indeferimento do benefício. Isso é perigosíssimo. Interessante. Porque às vezes você não conhece a realidade, por exemplo, de uma... Exatamente. Né, do interior do Pará. O servidor nunca pisou ali e ele está julgando ali, né? De repente, uma região endêmica ou até de problemas sociais um pouco mais agravados, né? Exatamente. Mas pode pedir revisão até quantas vezes, se puder, quantas vezes que pode? Dentro do âmbito administrativo, e o administrativo, quando a gente fala, é o INSS, dentro do INSS, você pode
quantos protocolos você quiser, você pode fazer ali, né? A coisa fica séria quando você leva aquele pedido para a justiça, né? Porque quando você tem um pedido ali na justiça indeferido, né? Você tem uma coisa julgada. E aí a gente tem a questão da segurança jurídica. Você não pode ficar levando todos os dias para apreciação do judiciário a mesma matéria, que já foi julgada anteriormente. Então, tem que haver um limite, né? Mesmo para a segurança jurídica do país, a gente faz dessa forma. A gente não, né? O processo civil brasileiro faz assim. Mas em relação aos benefícios por incapacidade, se você discorda daquele diagnóstico médico, você pode, ou leva para a justiça para poder ter ali, né, um provimento mais equânime, mais justo, porque, querendo ou não, o INSS ele tem uma visão bem parcial da incapacidade, ou você acaba ali protocolando novos requerimentos com laudos diferentes, é claro, né? Você não pode levar o mesmo laudo de apreciação. Sim. Mas você pode fazer quantos requerimentos você quiser. O sistema, ele nos bloqueava por 30 dias. Se você fizesse um requerimento hoje, auxílio-doença, daqui a 30 dias ele estava bloqueado, né? Só daqui a 30 dias você podia fazer outro. Durante 30 dias você ficava impedido de fazer novo requerimento. Após esse prazo, você já podia protocolar um novo laudo médico. Mas existe um prazo para ser julgado esses requerimentos a partir do momento que deu entrada? Dentro da legislação previdenciária, não. E também dentro da instrução normativa do INSS 128, também não. O que a gente utiliza para pautar esses prazos é a lei do processo administrativo, né? Como um todo. Porque, querendo ou não, o que se estabelece a relação ali entre o segurado, entre a pessoa que vai pedir um benefício e o INSS é uma relação administrativa. Então, para essas questões, são 45 dias prorrogáveis por até mais 45. Mas a gente sabe que esse prazo é totalmente desobedecido, né? Então, são as hipóteses que a gente começa a impetrar os mandados de segurança para poder fazer compelir a autarquia com que julgue aqueles requerimentos em atraso. E quando a pessoa não tem um advogado, tem que deixar rolar, né? Tem que deixar rolar. E deve acontecer caso, Bob, que a pessoa já curou, já resolveu o problema dela. Depois que eu recebi. E aí, como é que fica? Então, na hipótese de pessoa recobrar a capacidade antes da concessão efetiva do benefício, aquele valor vai ser pago pelo período que ela esteve incapacitada. Sim. O perigo disso é, se o auxílio-doença substitui a minha renda, se ele está ali para me proteger quando eu estou sem renda, eu passei necessidade. Exato. Se é uma pessoa que vive de renda, ela passou necessidade. Ou, de repente, pegou um empréstimo com juros elevados, enfim, alguma coisa E aí desse você já tipo. desorganizou a vida inteira. Sim, verdade. E apesar de tudo, doutora, você considera, apesar de tudo que você acabou de falar, você considera que é razoável, assim, o processo, a forma como funciona ou não? Precisa melhorar muito? Como é que está Nossa, precisa melhorar demais, né? Quando a gente fala em direitos sociais, a gente tem que ter um cuidado muito maior, né? São vidas. A gente fala que dentro do direito previdenciário, a gente lida com direitos de uma vida, né? A pessoa sonha em se aposentar. Acho que é o momento que ela mais espera, assim, na vida dela, é o momento da aposentadoria, né? É lindo lá no escritório quando a gente chega, né, Lu? E tem um cliente ali chorando porque conseguiu se aposentar. Essa semana a gente teve um caso lindo lá. A dona Divina, a gente conseguiu aposentar, está comigo há anos, ela teve benefícios indeferidos, seguidamente, né? Benefícios revogados, já concedidos revogados. A gente fez uma tese de flexibilização da coisa julgada e a gente conseguiu com um acordo. O INSS protocolou um acordo no processo, a gente está felizona lá. Que bacana, parabéns. Então, tem muito a melhorar ainda, né? Mas a gente entende também que o governo precisa potencializar essas frentes de trabalho, né? O INSS não tem pessoal. É isso que eu ia perguntar. Você acha que é o quê? É servidor, é tecnologia, são as duas coisas? Você sabe que a tecnologia tá bem bacana? Hoje a gente tem, assim, de dentro do escritório você consegue fazer tudo praticamente. Se você tem ali a senha do segurado, né? O acesso aos documentos dele ali no meu INSS, que é um canal excelente, nos dá uma comodidade muito grande para trabalhar, você consegue fazer tudo do seu escritório. Então, em termos de agilidade, de informatizar da forma eletrônica, ali como está organizado, está bem legal. Agora, no que diz respeito às frentes de trabalho, nós não temos servidores, né? Houve aí uma loucura cometida por esse governo que está aí saindo, de colocar militares da reserva para poder analisar. Gente, como, gente? A pessoa não tem afinidade com o benefício. Foi, trouxe lá os militares da reserva para poder ajudar na saída lá dos benefícios. Entendi, para desafogar. Para desafogar. Você pega uma pessoa que está num âmbito X, que é competente naquilo que faz, e coloca ela, é igual você pegar um peixinho e colocar na terra seca, né? Não tem como. Ele está lá perdido, coitado, não sabe o que faz. E não tem aquela sensibilidade também para fazer uma análise, talvez, né? Não tem o conhecimento técnico mesmo, né? Não é nem sensibilidade. É a sensibilidade que eu quis dizer, você me corrigiu, bem corrigido, eu quis dizer nesse sentido, assim, para
é realmente a capacidade de analisar, né? Exatamente. Não tem Me condição. colocar lá, não vou conseguir. Nunca. E aí, a necessidade que a gente vê, que é iminente, que todo mundo já fala há muito tempo, é o concurso, né? Tem que ser feito. Entendi. Precisa fazer. Tem gente aposentando demais. Tem gente que está lá querendo se aposentar e não pode, porque não tem quem faça, né? É uma situação grave. O que acontece quando a pessoa está doente e, de repente, aquela doença deixou uma sequela, diminuindo a capacidade de trabalho dessa pessoa? Essa Sônia não é fácil, né? Estudou pra caramba, hein? Ela veio preparada. Preparada! Aí, aquele benefício que eu falei que ele é sensacional e quase ninguém fala dele, esse é o auxílio acidente, né? Quando eu tenho uma incapacidade, que ela reduziu, uma doença ou um acidente, que ela reduziu a minha capacidade laborativa, mas ela não me impede de trabalhar, eu consigo exercer a minha atividade habitual, o meu trabalho que eu faço habitualmente, mas de forma mais custosa, mais penosa, eu tenho ali um candidato para auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório, ele não tem a característica de substituir a renda como é o auxílio doença. Sim. E com isso, ele pode ser recebido cumulativamente, concomitantemente ao recebimento do salário. Eu posso trabalhar e receber um auxílio acidente. Só que ele é pago no percentual de 50% do salário de benefício devido ao auxílio doença. Então, se eu receberia um auxílio doença aí de um salário mínimo, eu vou receber um auxílio acidente de meio salário mínimo. Ele pode ser, inclusive, recebido concomitantemente com o meu trabalho. Não me impede voltar para o mercado de trabalho. Entendi. Diferentemente da aposentadoria por invalidez e do auxílio doença. E a gente está falando de qualquer coisa. Por exemplo, a pessoa caiu e quebrou a perna. Mas ela consegue trabalhar com a perna engessada ou com aquele procedimento todo. Nesses casos mais simples, digamos assim, cabe isso? Nesse caso, ainda vai ser um auxílio doença, né? Se eu estou incapacitado totalmente, aliás, totalmente, mas permanente, mas temporariamente, hoje eu não consigo fazer nada dentro da minha atividade habitual. Eu sou um pedreiro. Eu não consigo mais ir para a obra, bater minha laje, né? Porque eu estou com a perna quebrada. Eu não vou conseguir fazer minha atividade habitual. Sim. Então, eu vou me retirar naquele momento, vou perceber o auxílio doença, vou receber o auxílio doença. E se aquele meu acidente, aquela minha incapacidade restar uma sequela que diminua a minha capacidade, por exemplo, eu estou com a perna encurtada, eu já não consigo mais carregar meu carrinho de massa do mesmo jeito. Eu tenho uma sequela que diminuiu a minha capacidade. Eu tenho que ir para outra atividade, né? Ou eu tenho ali que adaptar a minha forma de trabalhar. E aí eu vou receber o auxílio acidente. Mesmo que minimamente você tem que ter uma diminuição da sua carga de trabalho, do seu potencial de trabalho. Sim, entendi. O auxílio doença, qualquer pessoa, seja autônomo, seja funcionário, empregador, todos recebem. E no caso de uma pessoa que não paga nenhum tipo de auxílio, mas ela é necessitada que o governo contribua com ela tem qualquer ajuda nesse sentido? E aí a gente vai falar de um outro benefício, né? A gente vai sair aí da seara dos benefícios por incapacidade, a gente vai falar de um benefício assistencial, que é um braço da Previdência, né? Para a pessoa idosa, acima de 65 anos, que não tenha renda e não tenha quem possa prover a sua subsistência, né? Familiares. Ou para o deficiente, que nas mesmas condições não tenha quem provenha a sua subsistência, a gente vai ter o benefício assistencial, que é o famoso LOAS. Né? Ele não é uma aposentadoria, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Mas em razão da dinâmica do INSS de distribuir esses benefícios, ele fica a cargo da Previdência, né? A distribuição. Mas o fundamento, né, e a localização ali nos braços, nas ramificações da Previdência, ele pertence à assistência. Então, para esses casos, nós temos o benefício assistencial, que é o LOAS. Agora, quem está na informalidade, não existe nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Nenhuma. Que coisa, até hoje, né? Realmente é complicado, né? O país conseguir prover, né? Mas é muita gente na informalidade, né? Engraçado Muita que o MEI veio para isso, né? Para poder fomentar essa regularização. Sim. Né? Você paga uma carga tributária ali baixíssima, uma guia única, a DAS, né? Onde você está ali inserido sua contribuição social, que é o pagamento do INSS, você está com o ISS, se for o caso. Então, você está ali todos os tributos reunidos numa única guia. Então, assim, é uma alternativa excelente para quem está aí na informalidade, né? Porque, se a gente for pensar, o que gera a obrigação tributária de pagar o INSS? O exercício do trabalho, o exercício de atividade remunerada. Sim. Então, se eu estou vendendo picolé na rua,
Se eu estou vendendo Mary Kay, se eu estou vendendo, né, os meus produtos ali, se eu sou sacoleira, eu já sou devedora eu sou devedora do tributo contribuição social. Movimentando a economia de alguma maneira. Você já é devedor, você já está em débito, né? Não quer dizer que você tem que estar registrado para ser devedor. Sim. Você já é devedor no momento que você exerce uma atividade remunerada. Então, assim, regularize, porque no futuro vai fazer falta. E o MEI é uma coisa simples, né? Assim, claro, tem gente que está muito apertado e tirar qualquer coisa fica difícil, né? Mas vale a pena, né? Numa situação dessa, né? Vale a pena. Vale a pena. Você vai ficar limitado ao benefício salário mínimo, né? Mas vale muito a pena, porque já é algo na hora de uma contingência. Exato. Você está pagando o benefício, de repente você deixa lá 2, 3 parcelas sem pagar, de repente adoece, aí começa a pagar. Tem algum problema? Aí a gente vai ter que saber, no caso específico, quantas contribuições estão para trás, né? Se eu começo a pagar o INSS antes das minhas 12 contribuições, eu paro de pagar e adoeço, aí eu não vou ter direito, né? Porque eu não completei a carência necessária para atingir o benefício, que no caso do auxílio-doença são 12 meses. Agora, se eu já tenho os 12 meses, parei de pagar, eu estou naquele período de graça. Então, assim, depende do que está para trás. Certo. E tem, doutora, assim, claro que tem, né? Mas você não precisa saber isso de cabeça. Pode chutar, né? Se não souber de cabeça, uma estimativa de quantas pessoas deixam esses direitos para trás, assim, no Brasil? Nossa! É muita gente. Eu nunca procurei saber as fontes seguras aí, qual que é a estimativa, não. Mas eu posso te garantir que chega muita coisa lá no escritório que a gente fala assim, meu Deus, foi ficando. Né? As pessoas, elas estão na informalidade. Houve uma melhora, né, com essa questão do MEI, com essa facilitação também da dona de casa, né, que paga uma alíquota menor. Sim. Né, a tarifa aí mais baratinha, mas é complicado. Tá todo mundo na informalidade ainda. Sim, e gente também que de repente tinha ali o direito e deixou, né? Simplesmente foi vivendo a vida e não sabia de um auxílio acidente, por exemplo. Você sabe que eu vim pensando sobre isso, eu falei, gente, a gente tem uma gama enorme de pessoas candidatas ao auxílio acidente. E aí eu estava linkando uma coisa a outra já, porque a cabeça do previdenciarista é assim. Você está atendendo a pessoa aqui, ele está querendo um benefício, mas você está pensando em outro. Outro dia chegou uma cliente no escritório, ela queria... Era ver uma questão de empréstimo indevido, não era, Lu? Empréstimo indevido. Fizeram um empréstimo indevido no benefício dela. Ela tinha uns 80, 90 anos. Saiu de lá com a pensão por morte. Né? A gente foi analisar e aí eu vou vasculhando tudo. Eu vou olhando o cantinho, se a contribuição está aqui, se tem marido morreu, filho morreu, como é que está essa situação. Ela foi lá para poder requerer, né, uma ação consumerista, que a gente não costuma fazer, né? Fazer uma ação consumerista para poder tirar ali aquela questão do empréstimo indevido. E ela saiu de lá com a pensão por morte. Então, assim, tem que ter essa análise cuidadosa, né? Porque o segurado, ele não conhece o seu direito. Sim. Né? A informação, e a função social do advogado é essa, né? Propagar a informação que ele tem, seja no âmbito de atuação que ele estiver. Eu levo isso muito a sério. Quando eu sento para falar de direito previdenciário, eu faço sermão. Mas né? Eu costumo falar, e aí falando um pouquinho da nossa área, né, do jornalismo, isso aqui é prestação de serviço, né? A gente precisa fazer a informação chegar o máximo possível, né? Por meio de blog, por meio de podcast, por meio de notícia, de artigo, seja como for, né? De forma clara, né? Exato. E o advogado, a mesma coisa, né? E hoje em dia deve estar fácil, porque nesse caso, por exemplo, você vai ali no CPF da pessoa e consegue... Imagino eu, né? Não sei se não tô facilitando o seu trabalho. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mas hoje com o INSS digital é mais ou menos assim, né? Claro que o governo, ele cuidou ali de fazer níveis de proteção para que esses dados não sejam acessados a bel prazer, né? Sim. Cada segurado tem a sua conta no meu INSS, que é acessada com o seu CPF, com a sua senha específica, né? Os nossos clientes, a gente faz a senha, a gente, né, guarda essa senha com muito, muito cuidado, trata esses dados sensíveis, né? Que são os dados do segurado agora com a LGPD, então, né? Um tanto mais. Mas é isso, tá? Um clique, né? Se você tiver o seu segurado ali de frente, facilmente você consegue acessar os dados e analisar a vida e o patrimônio previdenciário dele inteiro. No caso do auxílio-doença, existem algumas doenças que você pode requerer o auxílio, né? Ou todas as doenças elas podem receber esse auxílio? Olha, essa questão da doença foi até um motivo pelo qual, que mudou de nome recentemente, né? Eu não cheguei a falar mais claramente, porque eu estou tentando fugir do juridiquês. Eu sei que é difícil, eu espero que eu esteja conseguindo, mas com a reforma da Previdência, em 2019,
Esses benefícios, auxílio-doença e a aposentadoria por incapacidade, a aposentadoria por invalidez, eles tiveram uma mudança na nomenclatura. E essa mudança ocorreu justamente porque as pessoas confundiam estar doente com estar incapacitado. Hoje, o auxílio-doença se chama auxílio por incapacidade temporária. Ou seja, eu tenho um auxílio porque eu estou incapacitado de modo temporário, não mais auxílio-doença. E a aposentadoria por invalidez passou a chamar-se aposentadoria por incapacidade permanente. A incapacidade mais duradoura, que também tem revisão, né? Esses benefícios, eles são revisados de tempos em tempos. Por que isso? Porque as pessoas confundem o estar doente com estar incapacitado, né? Estar doente não é sinônimo de afastamento. Muitas vezes a pessoa chega no escritório e ela quer se afastar de qualquer forma, só que ela tem uma doença, ela não tem incapacidade. E aí a outra questão bem interessante, que é a questão do ingresso no regime, ingresso no INSS com uma doença. Por exemplo, eu sou diabética, eu comecei a pagar o INSS hoje. Né? Geralmente o INSS vai falar assim, eu vou indeferir seu benefício porque você já tem uma doença, você já é diabética. Então, você está me pedindo um benefício, quando você entrou, você já tinha doença? A contribuição tem que ser anterior à doença. Essa é a vertente do INSS. Mas aí, como você tem um advogado previdenciarista da sua confiança, ele vai lá argumentar para você que não é assim que funciona. Eu tenho a doença, mas a incapacidade decorreu do agravamento dessa doença ao longo do tempo. Então, eu ingressei doente, mas a incapacidade só sobreveio depois. Então, a minha contribuição vai me garantir o acesso a um benefício. Sim, sim. Interessante, né? Um negócio, é uma perspectiva interessante mesmo, porque assim, a pessoa pode ter algo que tá mais brando, né, e vai desenvolvendo justamente, muitas vezes, por causa do próprio trabalho, né? Exatamente. No caso de acidente, quais são os acidentes? Cita uns 3 aí pra gente, que entra nessa questão do auxílio. Qualquer tipo de acidente. Caiu no banheiro, em casa, foi subir numa escada, se acidentou no trabalho. Qualquer acidente desde que você fique capacitado, né? Sim. Acidentei, cair, deu uma raladinha, não vai gerar benefício. Mas aí você tem que ir no hospital, fazer uma consulta? Você tem que comprovar que aquela incapacidade foi decorrente de um acidente, né? Então, assim, um acidente de trânsito, por exemplo, geralmente você vai ter o boletim de ocorrência, né? Uma queda da altura, que quebrou um braço, você vai no hospital, eles vão lavrar ali no seu prontuário o acontecimento, né? Fratura proveniente de queda da própria altura, acontece, cair da própria altura e fraturar. Minha filha aconteceu com ela 2 semanas atrás. Acontece de você escorregar no banheiro, o idoso acontece muito isso, né? No trabalho temos a CAT, né? Que é a comunicação do acidente do trabalho, que é o documento que vai ali guiar e dizer que aquele acidente aconteceu. Mas para que você use dessa possibilidade aí, de pedir um benefício, inclusive sem carência, porque os acidentes, eles não precisam de carência, você não precisa daquelas 12 contribuições. Se tiver uma e se acidentar, você tem a qualidade segurada suficiente, né? Ele tem que ser comprovado, né? E o prontuário resolve isso facilmente. Bob, ela falou uma coisa que não tinha passado pela minha cabeça, mas aí acendeu uma luz. Você falou da sua filha que sofreu um acidente. Vamos lá que aconteça que uma criança te impossibilite, né, o seu filho de trabalhar porque sofreu um acidente. Existe algum auxílio que te ajuda nessa história aí? Como é que funciona? Existe. Eu pensei que ela ia fazer essa pergunta. E eu não fui lá nas cortes superiores saber como é que está a votação do tema. Existe um esboço do que seria um auxílio-doença parental. Né? Ela é a criança, ela não tem contribuição previdenciária, mas eu sou a mãe, eu tenho contribuição previdenciária. Se eu não tenho quem cuida, né, automaticamente eu estou incapacitada para o exercício da minha profissão. Faz sentido? Que a incapacidade não está relacionada à doença? Está relacionada à impossibilidade de exercer sua atividade laborativa, sua atividade habitual? Exato. Então, se eu estou impossibilitada de fazer a minha atividade porque a minha filha está acidentada, eu tenho que cuidar, não tem quem cuida? Por que não um auxílio-doença parental, né? Sim. Só que é uma questão bastante controversa, né? Aqui mesmo, a gente vai lá para as cortes superiores para poder ter uma decisão em relação a isso. Aí, cada caso é um caso, por enquanto. Cada caso é um caso, por enquanto. Entendi. E eu vou passar vergonha aqui agora, hein? Porque a gente tem a nossa agência lá, experimental, mas eu não confesso que eu não sei disso. Mas é porque eu nunca perguntei para o nosso RH. Nosso RH é finíssimo. Mas aí talvez a doutora saiba. Estagiário é a mesma coisa? Estagiário, ele é um contribuinte... Olha lá, a balança do dedo, ela é estagiária. Coitado do estagiário, né? Ele pode contribuir, né? Sim. Ele pode contribuir, se ele quiser. Mas você não é obrigado a pagar. Entendi. Então, assim, acidentou, teve alguma coisa, não entra nesse... Se ele pagar o INSS, sim. Isso, se não pagar, ele pode, nada feito. Por ele mesmo pagar. Entendi. Legal.
Era a dúvida, só pagando o INSS. Aí, Só não tem direito. estagiários nossos aí, ó, graças a Deus nunca aconteceu nada com eles. Que coisa boa, né? Mas você já tem o seguro. Exatamente, tem o seguro. Até Sim. mesmo faz aquele contrato, né, de, Faz. como é que é o nome do contrato? Quando você contrata a pessoa, deixar de experiência, né, durante X tempo, ali você paga o INSS, né? E é bem Não, amarradinho. você paga o seguro, né? Isso, é o O seguro. INSS não é obrigatório. Ok. É bem amarradinho, assim, os contratos hoje em dia. E também tem muito órgão que faz essa mediação, né? E aí fica tudo bem organizado. Tem algumas instituições, né, que fazem. O Lar Fabiano, é isso? Tem algumas aí na cidade que fazem Fazer esse trabalho. as faculdades, né? A Faculdade de Direito. Eu tenho convênio lá com a FJF, com a Univale. Muito bom. Aproveita e faça consulta aí, Aí, ó. ó. Pesquisar. Você acha que tem alguma coisa que a gente perguntou do auxílio, que não perguntou do auxílio-doença, que seja relevante você comentar? Eu acho que eu só senti falta de falar um pouquinho sobre a lista interministerial. Nós temos uma lista de doenças, está lá no artigo 151 da Lei de Benefícios, para quem quiser conferir, né? Talvez seja o caso de alguém que está lá elencado ali naquelas doenças, que elas são isentas de carência. Elas acabam indo para a mesma questão ali do acidente. Né? Hanseníase, o AVC, recentemente a gravidez de alto risco entrou, né? Recentemente agora, não sei se foi em outubro desse ano, ela foi incluída, né? Nós temos uma lista de doenças em que a carência é dispensada. Se eu tenho qualidade segurada, se eu estou dentro do INSS, não importa quantas contribuições eu verti, eu vou ser amparado na hipótese de estar ali com alguma daquelas doenças. É bem interessante Foi contratado tema. No dia seguinte, já está valendo. Ou é a partir da primeira contribuição? Fui contratada a partir... isso mesmo. Fui contratada... Eu estou pensando aqui como é que eu vou... Só se eu tiver um AVC, né? Eu tive um AVC no dia seguinte que eu fui contratada, sim. Bacana. Faz todo sentido, né? Porque Faz isso é uma todo coisa que você não tem como prever, não tem nem jeito de cegueira administrar. total. Sim. É uma das doenças, é interessante. Cegueira também? Se eu sou acometida de uma cegueira total, né? Dentro do meu período ali de qualidade segurada, dentro da qualidade segurada, mesmo que eu não tenha completado ali minhas contribuições, eu sou, né, coberta pela Previdência. Entendi. Porque, na verdade, o que acontece, Bob, é que muitas das vezes a gente fica meio que preocupado quando um funcionário logo adoece, né, no trabalho, que o patrão, a corresponsabilidade dele é durante os 15 dias, né? A partir daí, a responsabilidade não é dele mais, mas o patrão, ele tem que pagar os encargos, não é isso? Exatamente. Né? A contribuição previdenciária é a obrigação tributária dele, ele tem que estar em dia. Né? Mas aquela questão que a gente falou, se ele não tiver, não impede que o benefício seja deferido ao segurado, desde que comprovado que eu tenho um vínculo de trabalho. Sim. Pois é, mesmo recebendo auxílio, ele continua pagando o encargo da pessoa acidentada ou não? Sim, para as hipóteses de benefício acidentário. Benefício previdenciário, não. Nós temos o auxílio-doença acidentário e o previdenciário. O previdenciário é para doença normal, é incapacidade normal. Acidentário é decorrente de ou doença ocupacional, laboral, né? Ou acidente do trabalho. Nessas hipóteses de afastamento, então ele não paga nada. Não. Nesse tempo de afastamento. Se for por acidente, né? Sim. Previdenciário, não. Tem que continuar pagando. Bacana. E uma coisa que eu soube uma vez, não sei se isso continua assim, né? Por exemplo, a pessoa ficou ali 6 meses afastada, né? Quando ela volta, ela pode ser desligada no dia seguinte, né? Não tem uma carência, não, né? Não tem. Se ela não estiver afastada por um benefício acidentário, sim. Se for proveniente de um acidente de trabalho, ou uma doença equiparada a acidente de trabalho, aí ela tem 12 meses de estabilidade, né? Depois dos 12 meses é que vai poder se falar em demissão. Entendi. Né? Então entendi errado. Não, tá certo. Não, então é isso mesmo. Se ela tá no previdenciário, não, tá certo? Se ela assim, tá certo. Se o benefício é previdenciário, ela adoeceu por outros motivos, né? Ela pode, sim. Ficou ali 6 meses afastado, voltou no dia seguinte. Sim. Agora, se esse afastamento foi decorrente de um acidente de trabalho, não. Perfeito. Entendeu? Entendi. E claro, em caso de gravidez, também não é gravidez, nesse caso não é doença, né? Não é doença, mas aí é outra seara, né? O que vai amparar essa contingência gravidez, a maternidade, é o salário de maternidade. Você lembrou bem. Às vezes tem pessoas que engravidam e tem algum problema no decorrer da gravidez. Como é que funciona? Aí ela vai ser concedida ao auxílio-doença, né? Inclusive, foi o que eu acabei de falar, ela foi inserida alto risco, né? Alto risco, na lista lá interministerial para doenças, né? Doenças não, incapacidades, doenças incapacitantes. É uma doença incapacitante, que inclusive dispensam a carência, né?
Mas aí chegou lá, ela ganhou neném e continua... Aí é o salário maternidade. Pois é, aí tá, mas continua com aquela patologia que teve na gravidez. E aí? Ela recebe por duas... Pela salário maternidade, Não, mais o doença? Em duplicidade, não. Não. Ou um ou outro. A pessoa pode optar ou não? Não, ela tem que... Pode optar, acho que pode optar. Boa pergunta. Eu vou me certificar disso, mas eu acho que ela pode optar. Né? Se ela estiver em gozo de auxílio-doença, ela não vai poder requerer, porque é incompatível, não pode acumular o auxílio-doença com o salário maternidade, né? Então, se coincide para o mesmo período, tem que ver o que é mais vantajoso. Geralmente, o salário maternidade ele é mais vantajoso, né? Porque no cálculo do benefício, da alíquota do benefício, ele vai ser fiel ao salário. Já o auxílio-doença, ele vai depender de uma média aritmética simples, né? Entendi. Nessa hora vem o desafio da profissão, né? Porque não é do jeito que está escrito ali, né? Cada caso é um caso, né? Acontece de tudo, né? Gente, é tudo trocado. Aí a pessoa saiu de uma gravidez, sofre um acidente daqui a 2 meses, aí mistura tudo. Sabe o que é engraçado? Vocês estão me perguntando aqui, caso específico, né? Eu tô pensando aqui, meu Deus. Eu vou me deparar com a situação que eu não vou saber efetivamente o que fazer. certeza. A gente vai lá pra doutrina, né? Buscar a solução. Nos colegas, enfim. É o encargo do advogado, né? Ir lá pros livros procurar ali a solução. É uma loucura, né? A teoria é uma coisa, né? Mas Sim. na hora que você tá de frente com o caso a caso... E ainda tem aquele mito, aí eu já não sei se é mito, a doutora vai falar, né? De que depois que você faz isso tudo, deve depender também do humor do juiz, da juíza, né? Às vezes depende, é verdade. Tem isso, né? Aqui nós temos sorte, nossos juízes aqui são céleres, são julgadores, exímios julgadores, né? São julgadores sérios, levam muito a sério o encargo da magistratura, né? Então, assim, eu sou muito satisfeita com as decisões que eu recebo aqui. Muito coerentes, muito atualizados. Advogado é ser muito competente também, tá? Obrigada. Ô, Bob, eu estou satisfeita. Também, achei o né? papo bom. Foi rápido, Foi muito né? Assim, bacana. Rendeu, né? Quero te agradecer mais uma vez agradeço. pela sua presença. É um prazer, Sai amor. correndo a Univale, reuniões, prova, etc. Mas ele se faz presente. Valeu, viu, Bob? Não, Obrigada e eu mesmo. sempre falo isso, né, Sônia? Quando eu chego aqui, de verdade, eu aprendo muito. Pra gente que trabalha com comunicação, é uma maravilha conversar. A gente tem um podcast que é mais um laboratório lá no curso, que eu faço com outro professor, e a gente fala assim, eu sempre brinco, eu falo, esse aqui é um assunto que eu não entendo nada, mas eu quero muito falar sobre ele, então assim, eu adoro falar sobre esses assuntos porque a gente sai maior, Verdade, né? verdade. É só a gente estar na vivência do dia a dia, né? Exatamente. Quero te agradecer também, doutora Poliana. Imagina, eu eu que acho que por agradeço. mais que a gente tentou trazer algumas informações, eu acho que sempre ainda falta algo, né? Mas também você tem seu consultório, seu escritório, é só as pessoas te procurarem, né? Que eu tenho certeza que você irá atendê-los da melhor forma possível. Deve ser quase um consultório, né? Mas deve- Sônia? Tem que Tem que Lá a escutar gente tudo, faz, né? Faz uma escutatórios. terapia, né? Faz uma terapia. Tá, obrigada, valeu mesmo. Imagina, que agradeço. E eu quero outras vezes a gente sentar para falar de outros assuntos, que a gente, como a gente disse, né, esse assunto é muito abrangente, né, e são todos assuntos que precisamos dele no dia a dia, né? É verdade. Pode me chamar que eu venho com o maior prazer. Adorei o bate-papo. Achei bem mais simples do que de fato seria. Confesso que eu fiquei receosa, mas foi, assim, maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade. Tá, nós que agradecemos. Se inscreva em nosso canal, Conceito Podcast Oficial. Maravilha.